No Espiritismo, fundamentado nas obras de Allan Kardec, particularmente em livros como O Livro dos Espíritos e O Céu e o Inferno, a vida após a morte é descrita de maneira bastante detalhada e esclarecedora. Kardec, que codificou os ensinamentos dos espíritos superiores, apresenta uma visão espiritualista do que ocorre com a alma quando o corpo físico morre. Vamos explorar esses conceitos. 1. A natureza da alma. Segundo o Espiritismo, o ser humano é composto de 3 elementos: corpo físico, a parte material, que perece com a morte; perispírito, o corpo semimaterial que envolve o espírito e serve de ligação entre ele e o corpo físico. É através do perispírito que o espírito se manifesta no plano físico e, após a morte, esse corpo fluídico acompanha o espírito. Espírito, o princípio inteligente, imortal, que sobrevive à morte do corpo e continua sua jornada evolutiva. Segundo, o desencarne. Quando ocorre a morte física, também chamada de desencarne no Espiritismo, o espírito se desprende do corpo físico. Esse processo pode ser mais ou menos doloroso e difícil, dependendo da elevação espiritual do indivíduo. Espíritos mais evoluídos passam por um desencarne tranquilo e rápido, enquanto espíritos mais apegados à matéria ou com dívidas morais podem experimentar uma transição mais difícil, com perturbação temporária. A sensação de morte, portanto, varia de acordo com a condição moral e espiritual de cada um. Espíritos evoluídos muitas vezes relatam uma experiência de leveza, enquanto aqueles menos evoluídos podem sentir desconforto, confusão ou até mesmo sofrimento. Terceira, a perturbação. Após a morte, o espírito passa por um estado de perturbação, um período de desorientação que pode durar momentos ou séculos, dependendo do grau de apego à vida material. Espíritos mais puros e conscientes de sua condição espiritual tendem a se ajustar rapidamente, enquanto espíritos muito materialistas ou com medo da morte podem ficar confusos e presos à ideia de que ainda estão vivos fisicamente. Essa perturbação é uma fase de transição, na qual o espírito gradualmente recobra a lucidez e se dá conta de sua nova condição, percebendo que deixou o corpo material. Quarto, o plano espiritual. Superada a fase de perturbação, o espírito é atraído para diferentes esferas espirituais, ou planos de existência, de acordo com seu grau de evolução moral. Allan Kardec explica que o mundo espiritual é organizado em diferentes níveis de vibração, conhecidos como colônias espirituais ou planos espirituais, onde espíritos afins se agrupam. Espíritos moralmente elevados habitam regiões de paz e harmonia, enquanto espíritos ainda presos a vícios ou apegos terrenos permanecem em zonas mais densas, que podem ser interpretadas como purgatórios espirituais. Quinto, o céu e o inferno no Espiritismo. O conceito de céu e inferno no Espiritismo é bem diferente das religiões tradicionais. Para Kardec, não há um local físico de sofrimento eterno ou de felicidade perene. O inferno seria mais uma condição de sofrimento íntimo do espírito, resultante de suas escolhas erradas e ações impuras. Por outro lado, o céu é o estado de paz e felicidade que o espírito alcança quando se livra das imperfeições morais. Os espíritos menos evoluídos passam por situações de sofrimento proporcional às suas faltas, mas sempre com a oportunidade de progredir e reparar seus erros. Não existe condenação eterna no Espiritismo, pois todos os espíritos têm a chance de se redimir por meio da reencarnação. Sexta reencarnação. Um dos pilares do Espiritismo é a reencarnação. Após a morte, o espírito não permanece indefinidamente no plano espiritual. Ele reencarna em um novo corpo físico para continuar sua jornada evolutiva. A reencarnação permite ao espírito aprender, reparar erros passados e progredir moral e intelectualmente. Allan Kardec afirma que as sucessivas existências físicas são oportunidades de crescimento e que a vida na Terra é uma etapa necessária no processo de purificação do espírito.
Dependendo do seu progresso espiritual, o espírito pode encarnar em mundos mais ou menos evoluídos. Sétimo, o papel da moralidade e do livre-arbítrio. A vida após a morte, segundo o Espiritismo, está diretamente ligada ao comportamento moral e às escolhas feitas durante a vida terrena. Cada espírito colhe os frutos de suas ações por meio da lei de causa e efeito, onde ações virtuosas resultam em experiências mais elevadas no mundo espiritual, enquanto atos moralmente duvidosos geram dificuldades e sofrimentos. O livre-arbítrio é uma lei fundamental no Espiritismo. Cada espírito tem liberdade para tomar suas decisões, mas é responsável pelas consequências dessas escolhas. O sofrimento que muitos espíritos experimentam após a morte é, em essência, uma oportunidade de aprendizado e retificação. Oitava missão dos espíritos no além. Após a morte, muitos espíritos se dedicam a trabalhos no mundo espiritual, ajudando outros espíritos em sua evolução ou auxiliando os encarnados. Kardec descreve que há espíritos missionários e trabalhadores em diferentes áreas, como saúde, educação e apoio a desencarnados em perturbação. Além disso, espíritos desencarnados podem manter contato com o mundo físico por meio da mediunidade, transmitindo mensagens para ajudar na evolução espiritual daqueles que ainda estão encarnados. Conclusão. O Espiritismo, através das obras de Allan Kardec, apresenta uma visão reconfortante e lógica da vida após a morte. A morte não é o fim, mas um novo começo em uma jornada contínua de evolução. O espírito, imortal e sempre em progresso, atravessa as diferentes fases da existência espiritual com a oportunidade constante de aprendizado, reabilitação e crescimento moral. Se você gostou, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!